Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sempre esqueço de olhar para o ponto certo da câmera, então vocês me perdoem se eu olhar para o lado errado, parecer que estou olhando para o outro lado, tô aprendendo. Mas, oi pessoal, oi meu povo, aqui é a Bia e tô muito feliz de estar aqui mais uma vez para gravar algo assim vindo do Senhor ao meu coração. E o vídeo de hoje ele não tem um tema muito específico. Sei que vocês já viram aí na thumb, no título, porém ele é um vídeo bem semelhante a um desabafo, né? Vamos dizer assim. Uma das coisas, na verdade o primeiro, né, um dos objetivos que me fizeram começar a gravar vídeos para cá foi de também trazer informações do mundo missionário, trazer uma conscientização maior para as pessoas, né, a respeito do que está acontecendo no mundo hoje, não só em relação à perseguição cristã, não só em relação a tantos povos que ainda precisam ser alcançados, né, que ainda precisam conhecer o amor de Cristo Jesus, que ainda precisam conhecer a pessoa de Cristo, né, mas também de trazer informação. Uma coisa que eu costumo falar bastante aqui, quando a gente não tem informação, ou seja, quando a gente não sabe daquilo, a gente fica um pouco à parte, né? E a gente não sabe muito bem, talvez pelo que orar, a gente não sabe qual a maneira que a gente vai chegar naquele ponto, né? Mas esse vídeo ele também fala sobre frustrações, sobre expectativas, sobre planos que não são os mesmos planos que você teve para você. Então ele fala bem sobre isso. Esse vídeo tem a ver com uma parte do meu testemunho, né? E eu espero que ele toque o seu coração, que você, se você tem o mesmo desejo no seu coração, ou você conhece alguém que tem esse desejo, já teve esse tipo de frustração, que você possa dividir, compartilhar, tá? Então já deixa aqui, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreva aqui no canal para você ficar por dentro dos vídeos que estão tendo toda semana, né? Mais pra frente, em nome de Jesus, a gente vai conseguir fazer aí mais outros vídeos durante a semana, mas por enquanto é um, né? E são vídeos assim, de conteúdo realmente enriquecedor, né? Porque eles são vindos do Senhor e eu espero que abençoe a sua vida. Então não seja abençoado sozinho, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe esse vídeo com seus colegas de trabalho, enfim. Compartilha, curta, e isso ajuda muito, né, para o YouTube aqui entender que esse vídeo é relevante. Bom, agora, sem mais enrolação, bora para a história. Então, gente, eu sempre amei missões. Sempre amei missões. Sabia como assim amar missões? Conhecer povos não alcançados, pregar, falar, tudo que você possa imaginar. Missões, né? Missões. Sempre foi algo que queimou muito no meu coração, em todo momento, desde criança, né? Eu comecei a ser introduzida, digamos assim, nesse meio através do meu pai. O meu pai foi um grande exemplo na minha vida, muito grande, a respeito de tudo. Eu comecei a cantar com meu pai, eu comecei a pregar com meu pai, então ele foi uma imagem assim fundamental, um exemplo fundamental na minha vida, que foi meu pai, né? E eu lembro que a gente saía para evangelizar ali os arredores da igreja que a gente frequentava, e era maravilhoso. Eu me sentia muito bem, tão feliz. E eu sempre fui uma pessoa que gostava de me comunicar. Então, eu gostava de entregar, de falar, de sorrir. Meu pai ia junto comigo, a gente se reunia, o grupo, e se dividia, né, para ir entregando folheto, orando, falando com as pessoas, né. Então, esse foi meu primeiro contato. Daí, eu entrei completamente no ministério ali de missões, então tudo que eu podia, eu trabalhava, eu fazia. Eu me lembro muito bem de uma conferência missionária que foi maravilhoso. Eu trabalhei muito, né, ajudando lá todo mundo, foi muito trabalho, né, são muitas coisas, muito trabalhoso. E eu lembro que assim, nós tínhamos trabalhado no dia anterior, dia seguinte ia ser, né, nesse dia foi o nosso último dia de trabalho, porque no dia seguinte seria a conferência, que seria num sábado, né? Aí fui pra casa na sexta e tal, a líder do Ministério de Missões, ela me deixou em casa, eu fui dormir, tive muita dificuldade para dormir, porque eu tava super ansiosa, mas eu lembro que eu coloquei um fone
Apertei ele, prendi o máximo possível. Gente, eu não gosto de fone de ouvido, eu não gosto. É um assunto aí para alguns fatos diferentes ou esquisitos sobre mim, mas eu não gosto de fone de ouvido. Coloquei o fone de ouvido, coloquei o despertador na música mais chata, mais alta, para não correr o risco de eu não acordar. Mas deu tudo certo, eu consegui acordar inclusive antes do despertador, né? Porque teria sido bem desagradável no ouvido. Eu lembro que eu contei isso pra ela quando a gente estava no carro indo pra igreja e ela riu a beça e tal. Então, assim, foi muito bom. Eu participava desde a organização de tudo, o evangelismo e também aquelas... Eu me esqueci como chama, gente, o nome oficial, não é cortejo. Eu me esqueci. Que você entra com as bandeiras, né? E eu entrava com a bandeira principal, era eu quem levava, né? Eu não lembro se foi nessa conferência, eu acho que não foi na conferência, não, acho que foi num outro culto, assim, missionário e tal, que eu fui levar a bandeira, né? E pra quem sabe eu tenho tremor nas mãos, eu acho que é um tremor essencial, né? Ao que tudo indica, né? Então eu tenho bastante tremor em algumas áreas do meu corpo, principalmente nas mãos. Então esse tremor, ele tava assim, né? Se eu ficar nervosa, preocupada, alguma coisa do tipo, se eu esquecer dos meus remédios ou coisa assim, vai piorar, vai ser mais chato. Então eu lembro que eu tive muita dificuldade, eu tava tremendo, depois eu fiquei me sentindo a pior pessoa do mundo. Porque eu não conseguia, porque eu não consegui levar da melhor forma possível, eu fiquei me sentindo super mal, eu já sou dramática, entendeu? Sou chorona. Aí, né, vocês imaginam, né? Foi o maior drama, assim, instalado ali. E, gente, esse foi um período muito abençoador, porque firmou realmente coisas no meu coração que já estavam ali, que o Espírito Santo tinha colocado ali, um amor que já existia. E o tempo foi passando, né? E assim, eu perdi meu pai e foi uma perda, assim, devastador, né? É horrível. Você que já perdeu alguém próximo, né? E realmente você fica assim meio sem rumo, né? Por um tempo. É complicado, é muito difícil. Mas o Espírito Santo, assim, Deus, ele teve muito cuidado e amor com a minha família. De verdade, muito, muito, muito. Assim, ele ajudou a suavizar as coisas de uma maneira muito diferente, muito única. Aquele cuidado, aquele afago do Espírito Santo, aquele abraço do Senhor, ele realmente nos concedeu isso. E um tempo depois, alguns anos depois, eu me afastei da igreja, né? E do meu testemunho, o meu testemunho mesmo, assim, de como eu voltei, eu vou contar num outro vídeo. O ponto de hoje não é esse. Então, foi isso, eu me afastei, e aí, quando finalmente eu retornei aos caminhos do Senhor, aquilo sempre queimava no meu coração. Então eu retornei, só que dessa vez, a igreja que eu faço parte até hoje, ela tem uma visão um pouco diferente, é uma igreja diferente da que eu era. Antes era uma assembleia, hoje eu faço parte de uma batista. Mas não pensem que era uma assembleia, nada contra, tá, gente? Mas eu tô falando do estereótipo. Não pensem que era uma assembleia, assim, o povo caía, acontecia um monte de coisa, assim, essas coisas bem doidas. Não era assim, não era. Mas era, assim, uma igreja muito viva, digamos assim, né? Muito animada e tudo mais. Então, realmente, isso era, né? Era uma verdade. E hoje, a igreja que eu faço parte é uma igreja batista. Eu amo a minha igreja, mas ela é muito diferente. Então, é muito diferente da maneira como eu sou, muito diferente de tudo aquilo, né? E assim, o Senhor, quando ele me trouxe a essa igreja, né? As pessoas, foi a recepção, o cuidado. Mas enfim, eu comecei a buscar, né, meios assim, de como é que eu posso trabalhar aqui com missões, porque eu não via ninguém trabalhando ou falando sobre aquilo, né? E aí entra um grande ponto, que é o ponto assim da frustração, né? Abrindo aqui o parênteses, frustração. Eu nasci com esse amor. E o meu desejo, meu maior desejo, sem brincadeira, tá? Meu maior sonho era ter uma família, construir a minha família, constituir minha família num campo missionário. Sabe essas famílias que elas realmente estão lá no campo, de repente vai o marido, a esposa, e eles, depois de um tempo, eles têm os seus filhos, mas eles ainda estão naquele local onde eles exercem atividade missionária. Isso, gente, assim, meu maior sonho. Quando eu conheci o meu marido, eu falei pra ele, olha,
eu tenho isso no meu coração, se Deus mandar ir pra tal lugar, eu vou, eu quero ir pra longe, eu quero saber se você tá nessa comigo. E ele falou que sim. Aí, é claro, senão nós não estaríamos casados. Mas por que frustração isso, Bia? Por que a frustração? A frustração é porque, e talvez seja o título desse vídeo, né? Porque eu tô aqui falando com vocês, mas eu ainda não sei o título. Talvez seja assim, quando o seu sonho não acontece, ou quando o seu sonho não se realiza, ou quando os sonhos de Deus, que tem uma frase, os sonhos de Deus são maiores que os meus. Tem até um louvor muito lindo. De fato, são maiores que os meus, mas viver isso na prática é dolorido, porque nós, seres humanos, temos a tendência, né, de desejar, de sonhar com as coisas, e quando a gente vê que a gente não vai ter daquela maneira, é um processo ali, um certo luto de você entender que não é daquela forma, pelo menos não agora, que o Senhor vai escolher fazer na nossa vida. E quando eu me vi nessa igreja, eu confesso pra vocês que eu fiquei me perguntando, tipo, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Tipo, eu me senti tipo, cara, meu Deus, Senhor, o que eu faço? Eu tenho esse sonho, todos são sonhos grandiosos, meu coração queima, inclusive por áreas específicas do mundo, ainda mais do que todas elas. Eu falava, Senhor, eu não consigo chegar nisso. E aí chegou um momento em que eu comecei a ficar pior de saúde, né? Que eu comecei a adoecer. E ainda estou nesse processo, né? Da doença, né? Das doenças. E isso me limitou num nível muito grande, muito grande. Até hoje me limita. Eu sei que você pode olhar pra mim e falar assim, nossa, cara, mas ela não é velha, né? Ela é nova. O que tá acontecendo? Não dá pra ver, né? Mas é algo que, primeiro, são doenças silenciosas, as primeiras, né? Agora a penúltima que a gente descobriu, já tá tratando, ela não é interna, ela é externa também. Não sei se vocês conseguem ver que meu rosto ele tá machucadinho, né? Meio esfredinhos. Ele fica bem pior que isso, e não só ele, meu corpo inteiro, né? E as limitações das doenças que são invisíveis e das doenças visíveis me trouxeram muitas dificuldades de mobilidade, me trouxeram muito cansaço, fadiga, me trouxeram muito esquecimento, né? Porque os medicamentos, eles são muito fortes e eles também têm efeitos colaterais, né? Como qualquer remédio. Então, eu comecei a realmente piorar, e eu não me via mais capaz de exercer algo tão ativo quanto viver num campo missionário ou até mesmo um simples evangelismo. Por exemplo, o último evangelismo que teve na minha igreja dos jovens, eu não fui. Eu não estava me sentindo bem, eu fiquei na igreja, ajudei com o que eu pude na igreja, mas eu realmente queria poder ir. Sabe o que é você sonhar com uma coisa e depois você levar um baque de outra coisa que te limita completamente daquele teu sonho inicial? Então, o que eu queria dizer para vocês é que é possível sonhar depois disso. E também sobre o lado difícil dos sonhos de Deus são melhores e maiores que os meus. A gente sabe disso, mas quando é para viver isso na prática, isso dói na gente. É frustrante, é um desafio, isso aperta o nosso coração. Porque não é isso que a gente quer, não é isso que eu quero. Porém, Deus nos ajuda a ressignificar os nossos sonhos. Então, o que eu quero convidar você aí a fazer, mesmo que não seja, se o seu maior sonho não era esse, eu também tenho um outro sonho, que eu sonho muito e que hoje, assim, eu não sei se eu posso realizar esse sonho. E isso, inclusive, me fez muito mal, me faz muito mal até hoje. Até hoje, digo, bem recente, sabe? Esses dias. Então, assim, o que eu quero dizer pra vocês é que a gente precisa aprender a olhar pro alvo, a olhar para o principal. O ponto é Jesus Cristo. Quer eu tenha o meu maior sonho, viva os meus maiores sonhos, quer não. Os nossos sonhos não podem, não devem se tornar ídolos para nós. A definição de um ídolo não é uma imagem ali só, uma imagem esculpida e eu me prostrar diante dela.
ídolo é tudo aquilo que eu coloco no lugar, né? No lugar do protagonismo de Cristo Jesus, da prioridade de Cristo Jesus. Tudo aquilo. Isso quer dizer, gente, até coisas lícitas. Mesmo um sonho lindo missionário, se você colocar no lugar de Jesus, é um ídolo e é um pecado. Mesmo o sonho de ser mãe, se você colocar acima de Cristo, vai se tornar um ídolo e vai levar você a uma vida de pecado. Vai levar você também a um coração angustiado, amargurado, endurecido. Então, como fazer para não ter um coração endurecido com a frustração ou com a falta de respostas ou com a falta de expectativa, né? Ou então com a quebra de uma expectativa. O que fazer? Se voltar para Jesus. Parece muito simples de falar, eu sei disso, mas é a realidade. Eu preciso reconhecer, olhar para Cristo e falar: Senhor, mesmo que eu nunca vá num campo missionário, que eu nunca exerça dessa maneira, Pai, eu te louvo. E outra coisa que Deus me abriu os olhos foi das coisas que eu devo fazer aqui. E por isso esse canal. E por isso usar realmente. Eu sou uma pessoa que não tem nenhum problema para falar a respeito da minha vida ou de mim, ou até de situações complicadas, porque eu imagino que muitas pessoas passam pelas mesmas situações e passam por essas situações em silêncio, sofrem sozinhas e, gente, Jesus não fez ninguém para viver sozinho, né? Tanto que fala, tem aquele versículo que diz que o cordão de 3 dobras não vai se romper facilmente. Então, quando uma pessoa ali, ela se identifica, mesmo que 1% do meu testemunho da minha vida, glória a Deus. Isso significa que essa pessoa não vai mais lutar sozinha, pelo menos não de alguma forma, e que ela vai pelo menos saber levar isso a Jesus. E é isso que a gente precisa aprender, é isso que a gente precisa viver. Deus é um Deus que, tem um livro inclusive, que destrói sonhos. O Deus que destrói sonhos, eu não sei se destrói a palavra, mas o Deus que destrói sonhos. E é exatamente isso. É exatamente isso. Entenda que se o Senhor, para fazer você andar no centro da vontade dele, vai precisar destruir alguns sonhos seus, ele vai fazer. Para que ele não perca você, ele vai fazer você perder certos sonhos. Para que ele não perca você, ele não vai permitir, ou ele vai realmente falar-lhe ao seu coração em todo momento, para que você não se envolva com aquela pessoa, para que você não frequente aqueles lugares, para que você não fale daquela maneira, para que você viva para ele. Então, o que a gente precisa é sair dessa bolha de um louvor que, eu entrego tudo, né? É uma que está muito famosa agora, que é ele, e que fala que eu entrego a minha vida, que eu te entrego tudo. Isso é muito sério. É muito sério. A gente precisa ter noção do que a gente está louvando. São lindos louvores, lindos hinos, mas se vierem de uma boca vazia, de um coração vazio, eles não são nada. Eles podem até sair bem ordenados ali, as melodias, as notas, mas isso não significará nada. Nada. Então, nós precisamos voltar a isso, voltar ao início de tudo, voltar ao primeiro amor, voltar a realmente essa verdade. Para quê? Para que o Senhor possa fazer queimar em nosso coração mais da presença dele, queimar em nosso coração os sonhos de Deus para nós. Eu quero sonhar os teus sonhos para mim, Senhor Deus. Os sonhos de Deus são maiores que os meus e maiores do que nós podemos imaginar, maiores do que nós podemos pensar. Pensa o melhor, aquele que para você, nossa, utopia isso, anota ali, Deus tem algo muito maior. Pia, mas eu recebi de um jeito diferente. Deus não me deu dessa forma. Eu falava para Deus, eu não quero ser missionária de internet, eu não quero pregar na internet, eu não quero fazer isso, eu quero estar lá, eu quero abraçar as pessoas, eu quero ver as pessoas, eu quero que elas me ouçam, eu quero que elas se rendam a Cristo ali diante dos meus olhos. Eu não quero ficar dividindo, compartilhando coisas em, sei lá, em story, em vídeo. Eu não quero. Eu falei isso para Deus, gente, inúmeras vezes, do quanto eu não queria isso. Mas hoje cada vez mais ele tem me feito entender e me dado maneiras, digamos que alternativas, outras opções do sonho que eu tinha, né? Opções alternativas para que eu possa viver a missão dele na minha vida, para que eu possa realmente viver o que ele quer para mim. Então, se você ama Cristo,
se você desejar verdadeiramente com todo o seu coração viver o que Ele tem para você, esteja pronto para abrir mão, para renunciar. O amor de Cristo, ele vem com renúncia. A transformação, ela vem com renúncia. Tudo nos é necessário renúncia. Então, eu espero realmente que vocês possam meditar nisso. Que vocês possam deixar, que às vezes a gente fala que quer que Deus sonhe, quero sonhar os sonhos de Deus, mas quando Deus chega com a outra opção, né? Se não é a mesma opção que a gente queria, a gente reclama, a gente diz que não. E eu precisei, gente, não só de repreensão do Senhor, como também de amigos, de pessoas próximas, para poder falar para mim, para que eu utilizasse esse meio e essa facilidade para poder, né, levar o Espírito Santo a lugares. E a ferramenta da internet, gente, ela é fenomenal, porque, obviamente, pode ser usada para o bem e para o mal, mas, gente, ela pode levar e alcançar esse vídeo aqui acontecendo numa... Olha, que horas? Às 1h44 da tarde do dia 24? Do dia 23... 24, isso. Do dia 24 de janeiro de 2025, na cidade do Rio de Janeiro. Pode chegar até o Iêmen. Pode chegar até o Alasca. Pode chegar até a Grécia. Pode chegar... Gente, muito, muito, muito além. Pode chegar até Moçambique, pode chegar ao Nepal. Gente, a mensagem, aquilo que a gente comunica. E por fim, gente, que sejamos mais responsáveis com o que nós comunicamos. Ah, Bia, mas eu não tenho muito seguidor. Gente, eu também não tenho. E esse vídeo, esse canal, na verdade, ele começou agora. Então eu sei, ele não vai ter as visualizações ali de tantas. Mas não importa, que seja uma alma, uma vida que o Senhor alcance. Então sejamos intencionais, sempre que a gente se colocar aqui nessa ferramenta. Não utilizando ela para o mal, não utilizando ela para nos afastar de Cristo, para propagar mentiras, para propagar o nosso ego, mas que seja realmente para levar Cristo e fazê-lo conhecido em todo lugar. Porque esse ID, ele não é só meu, que tenho esse desejo no meu coração desde criança. Ele é seu, ele é de todos. É o contribuir, é o estar junto, é o orar, é o ligar, é o visitar. É tudo isso, é tudo isso. Vai muito além de um panfleto, muito além. É uma entrega, é uma renúncia, né? Como ouvirão se não há quem pregue? E como pregar se ninguém se dispõe a ir? Sejamos nós a nos dispor verdadeiramente a ir. Seja ir, Deus, o meu ir no momento é na internet, o meu ir é no trabalho, o meu ir é dentro da minha família que não te conhece, o meu ir é trabalhando ali na minha igreja, servindo, trabalhando, o meu ir é o evangelizar, o meu ir é ir para um campo missionário, independente, é um chamado para todos. Amém, gente? Que essa palavra crie raiz no seu coração, realmente. Que ela não entre por um ouvido e saia pelo outro, mas que ela possa firmar ali, achar um solo fértil para permanecer e para frutificar, em nome de Jesus. Tchau, tchau, gente. Fiquem com Deus.